Como eu falei na quinta-feira, vamos recordar alguns versículos que eu falei na terça-feira passada, vamos acrescentar alguns, e o meu desejo é que seja um tempo devocional e de aprendizagem. Vamos partir pedra, ou seja, vamos ler muitos versículos. Pedimos que Deus nos ajude. No final posso passar todos os versículos que vamos ler. Não vou ler todos os versículos que fala sobre o tema da oração em relação a Jesus Cristo, mas separei alguns que são interessantes. Como eu já disse e repeti várias vezes, é bom que nós venhamos ao culto, é bom que nós estejamos juntos, mas enquanto não começarmos a orar, entendo que nada começou. Como vamos poder ver hoje, Jesus orava, e não só Jesus orava como os seus discípulos. Vamos ler textos bastante interessantes quanto a esse tema. Comecei por dizer na terça-feira passada, os discípulos podiam ter o direito, entre aspas, de demandar de Jesus Cristo diversos ensinos. Podiam pedir a Jesus Cristo diversas coisas, como sanações, como ressuscitações, como caminhar sobre as águas, como Pedro queria fazer. Não temos nenhum registro na palavra de Deus que os discípulos tinham pedido a Jesus Cristo para ensiná-los a pregar a palavra. Não temos nenhum registro na Bíblia que os discípulos tinham pedido a Jesus Cristo para ensiná-los a fazer milagres. Tantas vezes hoje ouvimos sanações, milagres, prosperidades. Não vemos os discípulos a pedir prosperidade ao Senhor, mas vemos os discípulos a pedir a Jesus Cristo que lhes ensine a orar. Isso encontra-se em Lucas 11, versículo 1. Diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Como já fiz referência na terça-feira passada, reparamos de que Jesus estava a orar. De uma feita, estava orando em certo lugar. Percebemos de que Jesus estava retirado a orar, que foi observado por um dos discípulos, e quando o discípulo demanda o ensino, não pediu pelo mesmo, mas pediu para todos. Diz, quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos, no plural. Percebendo de que a oração era aquilo que queria mudar a ele, mas também aos demais discípulos. Como eu falei também, quando nós pedimos ensino a uma pessoa, não vamos pedir ensino a alguém que faça uma coisa mal. Se nós queremos aprender a conduzir, não vamos aprender com alguém que o faça mal. Se nós queremos aprender alguma coisa boa na nossa profissão, não vamos pedir a alguém que o faça mal. Então, se eles pediram a Jesus Cristo que lhes ensinasse a orar, é porque Jesus o fazia muito bem e o fazia constantemente. Devia ser, entre aspas, profissional na oração. Quando eu falei sobre este texto, destaquei algo muito importante, que é a segunda metade, que diz: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Sabemos que este João é o João Batista, o João que pregava a mensagem do arrependimento, o João que instituiu, entre aspas, o batismo. Então, o que está escrito na Bíblia era como João ensinou a batizar, mas não, diz como João ensinou a orar. E eu não destaquei isso na terça-feira passada porque era uma mensagem rápida, entre aspas, mas há aqui um ponto muito importante. É que João Batista foi o profeta que apareceu 400 anos depois do tempo sem profecia. Ou seja, não havia profeta em Israel há 400 anos. Ou seja, não havia palavra em Israel há 400 anos. E aparece João Batista, o último profeta antes do grande profeta que é Jesus Cristo, e traz a profecia. Ou seja, aos dias de hoje, o que aparece são profetas. Eu profetizo, eu declaro, eu digo. Por favor. João Batista, que foi o último profeta antes de Jesus Cristo, o que ensinava aos seus discípulos era orar e não profetizar. Escrito está. Na Bíblia está escrito: ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Os discípulos podiam demandar profecia, mas João ensinava a orar. A vida de Jesus Cristo e a vida dos seus seguidores era uma vida de oração. Eu destaquei isso quando lemos Marcos 1, vamos lá uma vez mais, Marcos 1, do versículo 35 ao 39. Um texto bastante interessante que dá demarcação temporal, geográfica, cronológica da vida de Jesus,
em que aprendemos como Jesus vivia e o que Jesus fazia. Marcos 1, versículo 35 ao 39. Diz assim: tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, Jesus Cristo levantou-se de madrugada para um lugar deserto e aí orava. Quando eu citei esse texto, também fiz referência que muitas das vezes o ser humano diz: mas Pedro, a minha vida é muito complicada, trabalho muitas horas, tenho filhos para criar, tenho uma vida muito exigente, tenho muitas coisas para fazer. Eu também destaquei que os versículos a seguir, do 36 ao 39, deixam claro as demandas, deixam claro o que Jesus Cristo tinha para fazer. 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Ou seja, Simão Pedro, o apóstolo, procurava diligentemente Jesus. Não procurava por acaso, não procurava porque sim, diligentemente. Havia necessidades do povo. O 37 diz: tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Ou seja, Jesus Cristo era procurado, era necessitado. As pessoas precisavam de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço é: as pessoas precisam de nós? E agora vamos ver por que motivo procuravam Jesus Cristo. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso eu vim. Então foi para a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demónios. Procuravam Jesus porque era necessário o ensino da palavra. Procuravam Jesus porque era necessário que o Evangelho fosse pregado nas sinagogas para que os judeus fossem convertidos. Procuravam Jesus para que Jesus tirasse demónios das pessoas. A pergunta que eu faço: há coisa mais importante no mundo do que pregar a palavra de Deus? Do que salvar pessoas? Não existe algo mais importante no mundo do que salvar pessoas. Não existe algo tão importante do que pregar o Evangelho. Não existe algo tão importante do que salvar pessoas do domínio de demónios, por exemplo. Mas mesmo assim, antes de Jesus Cristo ir fazer todas essas coisas que ele fazia, separava-se e orava. Todos o procuravam, todos pediam que ele fosse fazer essas coisas, mas antes ele separava-se e orava. Ou seja, não podemos sair de casa, enfrentar a nossa vida, o nosso dia, os nossos problemas, as nossas adversidades, os chefes, o companheiro de trabalho, as finanças, sem antes separar-nos para orar. Jesus Cristo não precisava de orar porque Jesus Cristo é Deus. Quem precisa de orar somos nós. Quando nós oramos, vamos apresentar a Deus algo que Deus já sabe. Sim ou não? Jesus Cristo já sabe o que nós vamos orar e deu-nos essa graça. Jesus Cristo não precisava de orar e orava. Agora acrescento outro texto, não li na terça-feira. Lucas 5, versículo 16. Lucas 5, versículo 16. Ele, porém, quem era ele? Jesus, se retirava para lugares solitários e orava. Mais uma vez destaco aqui o relacionamento a sós com Deus. O relacionamento a sós com Deus. É necessário passar tempo sozinho com Deus, em locais solitários em oração. Isso aqui é muito interessante, o que diz no versículo anterior, no versículo 15. Diz, vejam bem, porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Atenção a isto, repito. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Mais uma vez aqui o mesmo desenho. Havia pessoas necessitadas. Havia pessoas que o queriam ouvir. Havia pessoas que necessitavam de ser curadas. Há tão grande objetivo de vida como este? Curar pessoas, pregar a palavra, serem ouvidos. E hoje, muitos dos pastores ficam contentes por estar a ouvir, porque as multidões o procurem, que sejam ouvidos.
A meta dos pastores é que as pessoas o demandem para serem ouvidos. Mas vemos aqui no texto que Jesus Cristo era diferente. Vejam no 16. Ele, porém. Ou seja, as pessoas demandavam o ensino, ele, porém, se retirava para locais solitários ali orava. Como vamos repetir mais à frente, o objetivo e a meta não é chegar às multidões, não é simplesmente que as pessoas se convertam, a meta é sempre estar a sós com Deus. Começar a sós com Deus e estar a sós com Deus. Porque assim se fazia Jesus e assim nós devemos fazer. Lemos também, repito, em Lucas 6, versículo 12 ao 13, das nossas vidas enfrentamos situações difíceis, de dúvidas, de incertezas, de problemas, decisões difíceis para tomar, transformações nas nossas vidas. E Jesus Cristo não precisava de se separar em oração para tomar decisões difíceis, porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo sabe o passado, sabe o presente e sabe o futuro. Vemos aqui em Lucas 6, versículo 12 e 13, um texto muito importante. Diz assim... 12 ou 13? 12. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então vemos naqueles dias, retirou-se, separou-se. Para onde? Para o monte. Vemos a importância da separação. O monte é um lugar onde estás a sós. Poucas pessoas sobem ao monte a fim de orar. E passou a noite orando a quem? A Deus. 13. E quando amanheceu, quer isso dizer que passou a noite toda a orar, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome também de apóstolos. Ou seja, aqui uma decisão importante para a igreja, uma decisão importante para a vida do povo e da igreja. Jesus Cristo deixou-nos o exemplo, antes de decisões importantes, retirar-nos para orar. E nesse então destaquei de que nós muitas das vezes pedimos conselhos a homens, falamos com vários homens, falamos com um, com o outro, com este, com a mulher, com o marido, com o primo, com o cunhado, e não passamos noites em oração a Deus. E os mesmos problemas, as mesmas adversidades, passam um ano, passam 2, passam 3, e nada muda porque nós não passamos tempo com Deus. Na quinta-feira passada, destacamos o tema de oração durante a noite. Encontramos vários versículos sobre esse tema. E temos aqui Jesus Cristo, que é Deus a orar durante a noite para tomar decisões na sua vida. Não precisam de responder, mas eu pergunto, quando é que nós nos separamos uma noite em oração para tomar decisões importantes na nossa vida? Se não o fazemos, talvez não haja mudanças. Por isso queremos transfigurações, queremos mudanças, queremos que a nossa vida mude e essas coisas não passam porque não oramos. Um texto bastante conhecido, Lucas 9, versículo 28 ao 29. Lucas 9, versículo 28 ao 29. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiam ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Ou seja, um texto bastante conhecido. Toda a gente no cristianismo conhece a transfiguração de Jesus Cristo, mas o ponto importante é que Jesus Cristo não foi para o monte com o objetivo de ser transfigurado. O texto deixa claro no versículo 28. Depois de proferir estas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito, com o objetivo, com a meta de orar. O objetivo de subir ao monte era orar. O objetivo de subir ao monte não foi para ser transfigurado, foi para orar, para passar tempo em oração com o Pai e com os demais discípulos, como também vimos no Getsemani. No 29 diz, e acontecendo, enquanto, demarcação temporal, enquanto ele estava em oração, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Nós queremos mudanças, nós queremos transfigurações, nós queremos que o nosso rosto brilhe, que as nossas palavras sejam acompanhadas de Deus, que a nossa vida seja testemunho, que as pessoas ao nosso lado sejam contaminadas com a presença do Espírito Santo. Mas para isso é necessário o quê? Que nos separemos para orar. Não para ser transfigurados, simplesmente para orar. Porque o texto não diz que Jesus foi orar para ser transfigurado. Não, foi para o monte simplesmente para orar, para estar com o Pai. Esse foi o objetivo.
E a pergunta que eu faço, as nossas orações, qual é que é o objetivo? As orações de Jesus era simplesmente para passar tempo com o Pai. E quando passamos tempo com o Pai, coisas acontecem. Então, se nós não oramos, nada vai mudar. Podemos conhecer muito bem a Bíblia, a teologia, as denominações, as igrejas, mas o objetivo é passar tempo em oração. Como eu também já disse em terça-feira, a oração é um clichê. Falamos dela, pregamos sobre ela, mas a oração tem que ser vivida e não apenas conhecida. E agora acrescento um texto que encontramos lá, em Êxodo 34, versículo 29. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 34, versículo 29. E vamos ler aqui um texto que fala exatamente daquilo que aconteceu com Jesus Cristo quando se transfigurou. Vejam bem, versículo 29 até o 35, diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinaí, estava Moisés no monte Sinaí. Com quem é que estava Moisés no monte Sinaí? Com Deus. Havia mais pessoas? Sozinho. Tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com Deus. Estão aqui a ver. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinaí. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu no rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até falar com ele. Ou seja, vemos aqui uma transfiguração do homem. Vemos aqui um homem cheio de santidade. Vemos aqui um homem cheio da presença de Deus. Vemos aqui um homem que incomodava tanto as outras pessoas que lhe tapavam o rosto porque a presença de Deus era tal. E a pergunta que eu vos faço é: porquê é que Moisés ficou cheio da presença de Deus? Porque foi para o monte, a sós com Deus, e ali orava. Conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai-nos dar muito conhecimento, vai-nos dar sabedoria e presença de Deus, e é um mandamento conhecer a palavra. Mas orar a Deus vai trazer mudanças. Orar a Deus a sós no aposento, porque nós podemos subir ao monte, quando chegamos a casa, fechamos a porta e colocamos a sós com Deus. Porque isso não só nos vai ser beneficioso, como também é um mandamento da parte de Deus. E vê-se bem quando uma pessoa não ora. Até pode conhecer muito, mas passas ali 1 hora com ela, 2, e fala muito a palavra de Deus, e fala a teologia, mas não vês nela o Espírito do Senhor, não vês nele o acompanhamento. Quantos pregadores falam também a palavra de Deus, mas não vês neles o temor do Senhor? Porquê? Porque não passam tempo em oração. O objetivo de muitos é saber a teologia, o objetivo de muitos é alcançar o milagre, o objetivo do Senhor Jesus Cristo era passar tempos a sós com Deus. Mateus 14, versículo 23. Um texto que prova exatamente o que eu acabei de referir agora. Mateus 14, versículo 23. Também já foi lido e repito. Um texto que demonstra bem que o objetivo do Senhor Jesus Cristo não era o aplauso humano, não era a multidão, não era o milagre, mas era passar tempo a sós com Deus. Diz assim o texto: e despedindo quem? As multidões. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá esteve ele só. Repito, despediu as multidões, subiu ao monte. Com que objetivo? A fim de orar com quem? Sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Quantos não se contentam com a reunião de oração na igreja? É que a minha igreja faz a reunião de oração.
E lá na minha igreja oramos 1 hora por dia. Na minha igreja fazemos reunião de oração todos os dias. Não. O objetivo também não é vir à igreja a reunião de oração. O objetivo é estar a sós com Deus. A reunião de oração deve ser um reflexo da nossa vida de oração. Jesus Cristo separava-se para o monte com o objetivo de alcançar bênção no monte, com o objetivo de Deus ouvir a oração dele, com o objetivo que Deus muda a vida dele, com o objetivo que Deus o ajude na profissão, na família, etc. Não. Com o fim de orar sozinho. Sozinho. Vamos fazer uma vigília, irmãos. Sozinho. Jesus Cristo ia sozinho. E lá estava a sós com o Pai. Se nós não aprendemos a estar a sós com o Pai, como já disse várias vezes, talvez ainda não aprendemos quem é Deus, ou talvez não tenhamos começado a nossa vida verdadeira de cristianismo. Como eu digo muitas vezes, é fácil ser cristão, evangélico, protestante, presbiteriano, batista, reformado, dispensacionalista, aquilo que for. Mas enquanto não começarmos a passar tempos a sós com Deus, pode ser que Deus ainda não tenha começado a tarefa nas nossas vidas. Este texto que nós acabamos de ler é um texto bastante simbólico, porque este texto vem logo a seguir à multiplicação dos peixes. À primeira multiplicação do pão e dos peixes, e 5.000 pessoas seguiam a Jesus. Aos dias de hoje, a meta e o objetivo é alcançar as multidões. É fazer o milagre da multiplicação. Para Jesus, não. Depois da multiplicação, depois do milagre, depois da multidão, diz o texto, e despediu, ou seja, mandou embora a todos. Porquê? Porque queria estar só com Deus. E subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caiu a tarde, ali estava só. O fim de muitos é ir às igrejas com os irmãos, estar em gozo, e sim, é verdade, é agradável que os irmãos estejam juntos em harmonia, mas depois disso, não vem devoção a sós com Deus, ainda não entendemos o que é o cristianismo verdadeiro, porque o cristianismo verdadeiro é ser parecido com Jesus e não com um pastor e não com uma denominação. E Jesus Cristo, depois do milagre, depois das multidões, ia a sós para estar com o Pai. Outro texto que acrescento, que não li na terça-feira. Vamos a João 7, ao último versículo. João 7, ao último versículo. Tenham atenção a isto. Diz assim: e cada um foi para a sua casa. Está a falar dos discípulos. Agora vejam o que diz no versículo 1 e 2 do capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Isto é muito interessante. Porque quando diz que cada um foi para a sua casa, eles não vinham de um sítio qualquer. Cada um foi para a sua casa, eles vinham da festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era uma das festas mais grandiosas que havia para o povo judeu. Durava 7 dias. Era uma festa de gozo. Era uma festa diferenciada. Construíram as cabanas. Era um mandamento de Deus. E nós muitas vezes ficamos simplesmente pelo mandamento da festa. Pelo mandamento da festa do culto, e já está. Mas depois da festa, depois de guardar o mandamento, todos foram para a sua casa. E Jesus realmente não foi para outro sítio, senão para a sua casa também. Todos. Eu entendo que aqui também inclui Jesus Cristo. Cada um foi para a sua casa e Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Porque para Jesus, a casa dele era estar em oração com o Pai. Era aí que ele desfrutava. E com que objetivo ele foi ter com o Pai? Recarregar as forças. Porque a festa para Jesus também devia ser carga, ver as multidões a festejar, mas o seu coração estar longe dele. E diz no 2, foi recarregar as forças, porque de madrugada saiu. Para quê? Voltou novamente para o templo, para a casa do Senhor. Esta era a rotina de Deus. E todo o povo ia ter com ele, e assentava-se e os ensinava. Eu falo para mim muitas vezes, custa-nos ensinar, custa-nos falar a palavra de Deus,
Porque estamos a carregar-nos de informação e estamos a descansar pouco no Monte das Oliveiras. Depois as coisas não fazem sentido, o Espírito Santo não acompanha. E temos informação na Bíblia, temos informação nas pregações, e temos informação no YouTube, e temos informação na internet, e temos informação do irmão, e temos mais conhecimento, e não passamos tempo a sós com Deus, e não há mudança, e tudo isto é carga, e tudo isto é uma vida difícil de levar. Jesus Cristo passou a sua vida de oração durante o seu ministério para tomar decisões, para ensinar a palavra de Deus. E Jesus Cristo, depois da festa da Páscoa, depois da festa da Páscoa, que era o mandamento, depois de cantar com os discípulos e saber que ia à morte, foi para o Getsemani e ali orou também. Não vamos ler este texto, a gente o conhece. O Getsemani, Jesus Cristo aparentemente foi com 12, desses 12 separou-se 3, desses 3 se separou e ali orou a sós com Deus, preparando-se para a sua morte. Jesus Cristo, durante a sua vida inteira, orou e antes de morrer, antes de ir para a cruz, orou ao Pai. A oração não vai mudar a vontade de Deus, a oração vai nos conformar à vontade de Deus. E assim orou o Senhor. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, no entanto, não se faça a minha vontade, senão a tua. Quando nós vamos orar, não é para mudar a vontade de Deus. Quando nós vamos em oração, é para nos conformarmos à vontade de Deus. Temos que aprender isso, porque isso é muito importante. A oração não vai mudar a vontade de Deus, a oração vai conformar-nos à vontade do Senhor. Na oração aprendemos o caráter do Senhor e aquilo que Ele quer para a nossa vida. E agora algo muito importante. Não falei sobre isso em terça-feira e agora acrescento. Algo muito importante. O primeiro texto que nós falamos, que nós lemos no versículo 11 de Lucas, no capítulo 11 de Lucas, versículo 1, os discípulos pediam ensino ao Senhor. Sim ou não? Pediam ensino ao Senhor. Depois deste texto, Jesus Cristo ensina-os a orar, citando o famoso Pai Nosso, deixando os exemplos da adoração, da petição, da intercessão. Sim ou não? Só que é muito importante, porque aos dias de hoje nós também demandamos, nós pedimos também ensino. Não só que os discípulos não ficaram só pelo pedido de ensino. Os discípulos passaram à prática. Nós lemos na Bíblia de que Jesus Cristo, em Mateus 21:13, disse que veio fazer da sua casa uma casa de oração. Como eu disse, não está registado na Bíblia que Jesus Cristo veio fazer da sua casa uma casa de teologia, uma casa de conhecimento, uma casa de milagres, uma casa de prosperidade, uma casa de felicidade, senão uma casa de oração. Então, se uma igreja não é uma igreja de oração, eu entendo que ainda nada começou. Podemos vir aos cultos, assistir à palavra, mas se a igreja ainda não orou, ainda não começou a orar, ainda não tem o zelo de orar, ainda não há igreja. E se um discípulo, com a sua casa própria, com o seu templo, que é o templo do Espírito Santo, ainda não faz da sua casa uma casa de oração, eu ponho até em causa que Deus tenha começado a sua palavra, porque Ele disse que fazer da sua casa uma casa de oração. Então, se nós não oramos, pode ser que Ele não tenha começado. Porque é o começo, um dos símbolos, um dos sinais das chagas de Jesus Cristo em alguém, é começar a orar. Então, vemos, fez dele uma casa de oração. E os discípulos assim o fizeram. Pediram o ensino e praticaram. Porque saber sobre a oração é fácil. Saber a adoração, saber a intercessão, saber a petição é fácil. Mas temos que começar a viver. E essas são as marcas. E podemos dizer assim, mas Pedro, os discípulos pediram para ensinar a orar, mas também falhavam, porque no Getsemani, quando Jesus Cristo ia morrer, antes de Jesus Cristo morrer, Jesus Cristo chegava aos discípulos e dizia: não são capazes de velar nenhuma hora comigo. E 3 vezes o disse: não sou capaz de vigiar nenhuma hora comigo. E é verdade que na carne os discípulos titubearam, na carne os discípulos tremeram. E Jesus dizia: orade, porque o espírito está pronto, mas a carne é débil. Mas quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, a igreja, quando o Espírito Santo foi derramado, foi transformado. E vamos a um dos textos mais conhecidos na Palavra de Deus, que encontramos em Atos 2. Jesus Cristo sobe aos céus,
Atos 2, versículo 42. Jesus Cristo Deus derrama o Espírito Santo, começa-se a formar os primeiros discípulos, há avivamentos em Jerusalém, e lemos em Atos 2, versículo 42. Um texto muito, muito importante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, perseveravam no ensino dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E nas orações. E nas orações. Um encontro diário, unânime, em que os apóstolos se reuniam para orar. Eles aprenderam do Maestro. Os discípulos apóstolos aprenderam do Maestro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos que aprenderam pessoalmente com Jesus. Na comunhão. E as pessoas querem comunhão. E as pessoas querem partir do pão. Mas diz, e nas orações. Destaca as orações. E nas orações. Então, fundamentado na vida da igreja que foi ensinada pelo próprio Jesus, se nós não começamos a orar individualmente e como corpo, eu entendo que ainda não há igreja. Porque isso era o que fazia a igreja. Agora vejam bem o que diz em Atos 4, versículo 31. Atos 4, versículo 31. Atenção a isto. Tendo eles orado, estava aqui uma reunião dos discípulos, dos seguidores de Jesus. O que é que eles faziam? Oravam. Não diz, tendo aprendido a expiação, tendo aprendido a teologia sistemática. Sim, essas coisas podem ser boas e necessárias, mas um dos selos, dos símbolos era a oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Eles reuniam-se para orar, irmãos. E que segue, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, temos aqui o exemplo como estar cheios da presença de Deus. Ficaram cheios do Espírito Santo depois de estudarem teologia? Ficaram cheios do Espírito Santo depois de virem do seminário? Não. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Temos aqui a transfiguração, a transformação. Quando? Na oração. Agora vejam bem o objetivo de estar cheio do Espírito Santo e terem orado. Vejam como termina o versículo. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, não nos fiquemos só pela oração. A oração é um meio para recarregar forças, para estar cheio da presença de Deus, com intrepidez, para anunciar a palavra de Deus. Seja no púlpito, seja na congregação, seja na evangelização, tal como Jesus falava. Jesus recarregava forças no Monte do Sinaí, recarregava forças no Monte das Oliveiras para depois ir ensinar ao templo. Os discípulos recarregavam forças em oração para anunciar o Evangelho. Tal como Paulo, quando estava preso, lá em Efésios, por a armadura de Deus, diz: e orado por mim, para que quando abra a minha boca, possa com intrepidez anunciar o Evangelho. Então as orações, a separação, a comunhão com Deus, não é simplesmente para ser bênção para nós, mas bênção para os outros. Então, queremos ver mudança na nossa vida, mudança nas pessoas à nossa volta, mudança na igreja local, mudança na casa, mudança na evangelização. O que é que nós temos que fazer? Orar. Separar-nos para orar. Porque assim fazia Jesus. Como eu já falei, Deus já sabe aquilo que nós vamos orar. Orar é graça para as nossas vidas. E Deus deixou-nos a oração para nos prepararmos perante Ele. Como eu já falei também muitas vezes, na Bíblia não há métodos científicos. Ou seja, não podemos colocar a Bíblia num laboratório, colocar numa proveta e atingir os mesmos resultados. Mas se é algo, entre aspas, científico na Bíblia, é sempre que Deus vai usar uma casa, uma pessoa, uma igreja, um país, uma cidade, antes reúne uma pessoa, uma igreja, uma casa para orar.
Sempre que lemos histórias de grandes avivamentos e vemos as histórias na Bíblia, sempre, mas sempre está lá a marca da oração. Muitas pessoas querem pregar como Spurgeon e chamam-lhe o príncipe dos pregadores. E há livros sobre as pregações de Spurgeon. E as pregações dele estão escritas em livros. Mas Spurgeon um dia foi visitado por um homem e perguntou-lhe: quer saber o truque, não me lembro a palavra específica, quer saber o método. E ele agarrou nesse homem e levou à sala das máquinas da igreja, e durante a pregação da palavra havia 300 pessoas a orar. Havia 300 pessoas que não assistiam à pregação, havia 300 pessoas que não estavam a assistir ao culto e estavam a orar, para que aquela pregação fosse acompanhada do poder de Deus. Oração. E nós sabemos qual é o método e não o praticamos. Em nossa vida há misérias, na nossa vida há problemas e as coisas não mudam, porque não separamos para orar a sós com Deus. A sós com Deus. E esta mensagem que eu estou a dizer não é para ser simplesmente teologicamente bonita, ou para dizer algo diferente, ou para dizer algo radical. Estou-vos a dizer isso porque é algo que eu venho a estudar a sós para mudar a minha vida. Tenho falado com a minha mulher, é isto que eu desejo. Ser como Jesus. Não ser parecido com o homem. Jesus Cristo era conhecido como um homem de oração, por isso os discípulos pediam: Senhor, ensina-nos a orar, porque ele fazia bem a oração, porque ele praticava constantemente a oração. E é isso que eu quero para a vossa vida e para a minha, que as pessoas digam: Pedro, ensina-me a orar, porque vejam em mim um homem de oração. Rafael, ensina-me a orar, porque vejam em ti um homem de oração. E assim sucessivamente. Pedro, un ejemplo en la Biblia de oración que ayudó a un pueblo es aquello donde Jonás, al pueblo que fue Jonás. Também. Es un ejemplo, ¿no? Um exemplo perfeito. Todos. Jejum, oração. Para que não los mataran. Vês isso também quando acabamos de estudar Neemias e Esdras. Sempre eles paravam-se em oração antes de irem ser usados por Deus. Sempre, Rafael. Vemos Moisés, que vai ser usado por Deus, separado para o monte. Vemos Paulo, que vai ser usado por Deus, separado durante 3 anos. Vemos Jesus mesmo, que vai iniciar o seu ministério separado para o deserto em jejum e oração. Então vemos esse exemplo constantemente na Bíblia, diz? Abraão que intercedeu por Sodoma e Gomorra. Vemos Abraão que intercedeu por Sodoma e Gomorra sempre. Vemos Jesus Cristo orar antes do seu batismo. Vemos Jesus Cristo orar antes de multiplicar os pães e os peixes. Há diversos textos a falar sobre isso. Constantemente a oração. A oração pública, a oração em privado, mas se vocês reparam, não quero desviar do tema, os fariseus eram exortados por Jesus por fazer orações muito bonitas em público. Mas ele sabia bem que eles não passavam tempo a sós com Deus. Estão a entender? É a sós que Deus nos quer com Ele. E é aí que Ele nos vai mudar. Então podemos fazer orações públicas muito bonitas, bastante extensas, mas para Deus são vãs repetições se não passamos tempo a sós com Ele. Como eu referi na terça-feira passada, a tendência humana, infelizmente, é quando conhecemos alguém, no início vemos coisas boas, vemos atributos, vemos elogios e partilhamos com as nossas mulheres ou com amigos e com próximos. Conheci aquele irmão, uma pessoa boa, uma pessoa com atributos, com qualidades, mas quando o tempo passa, começamos a ver sombras, começamos a ver pecados, começamos a ver partes cinzentas, começamos a decepcionar-nos. Mas com Deus é completamente diferente. Quanto mais conhecemos Jesus, quanto mais conhecemos Jesus Cristo, mais vemos os seus atributos, as suas qualidades, o seu amor, a sua perfeição, que Ele é a vida, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é o Rei de Reis, que Ele é o Senhor de Senhores, que Ele morreu na cruz para nos salvar, que Ele encarnou santamente, que Ele ressuscitou ao 3º dia, que Ele virá em breve para levar-nos com Ele. Vemos a sua imutabilidade, vemos a sua perfeição. Então, se queremos ser pessoas de bom testemunho, e se as pessoas querem ver algo bom em nós, e se querem ver um processo de santificação em nós, têm que ver em nós a Jesus. E não um humano. Se não queremos desiludir o próximo e ser testemunho, temos de ser parecidos com Jesus. E a melhor forma de ser parecido com Jesus é passar tempo em oração, intimidade com Ele. Uma intimidade, como eu falei também, entre o relacionamento de um homem e uma mulher. Um casal que não fala entre eles seria estranho. Como é que nós queremos ser um só corpo com o Senhor e não falamos com Ele? Um filho que não falasse com o seu pai seria duro. Como é que nós dizemos filhos de Deus e não passamos tempo a falar com Deus? Então a oração vai mudar
uma vida, uma casa, uma igreja, como eu sempre digo, enquanto aqui em casa sejamos 3, sejamos 2, sejamos 1, sejamos 30 pessoas, enquanto não formos uma casa de oração, ainda não somos uma igreja. Podemos vir aos cultos religiosamente, ouvir a palavra, ouvir o pregador, mas enquanto não somos uma casa de oração individualmente e em comunhão, ainda não somos uma igreja. Porque assim era Jesus Cristo, assim diz Jesus que ia fazer a sua casa uma casa de oração e os discípulos aplicavam o ensino em oração. E eu sei que elevei demasiado o standard e até muitos, quando ouvem esta mensagem, este tipo de mensagem, podem pôr em causa até mesmo a sua salvação. Mas para terminar, relembro a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Depois de eu falar de que as marcas de um salvo é oração, de que as marcas de uma igreja é oração, muitas das pessoas podem pensar, mas Pedro, eu sou um miserável a orar. Esta igreja não ora, esta igreja está cheia nos cultos, nos domingos, nos sábados, nas quartas, nas quintas, nas orações de doutrina está cheio, nas reuniões de doutrina está cheia a igreja, mas na oração está vazia. Se calhar essa igreja não é uma igreja saudável, se calhar essa igreja não é uma igreja de Deus, e se calhar a porta está demasiado fechada, mas para isso eu vou relembrar uma das últimas orações que Jesus Cristo fez. Porque Jesus não só passou tempo no Getsemani a orar, como também, antes da sua morte, fez uma das orações mais bonitas que há na Bíblia. Jesus Cristo naquela cruz, cravado pelas mãos, cravado pelos pés, cheio de sangue, blasfemado, humilhado, olhou para as multidões e disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E é verdade, no sentido literal, essa oração se refere em relação à morte dele, em relação ao vitupério e à humilhação, mas também se aplica muito bem à oração. E hoje pedimos: Senhor, perdoa-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Muitas das vezes queremos alcançar grandes logros como igreja, como indivíduos, e estamos a esquecer o mais básico dos básicos, que é passar tempo a sós com Deus. Então o meu desejo é que Deus nos ajude em oração. O tema da oração vai ser constantemente repetido aqui nesta igreja, porque é um dos fundamentos, é um dos objetivos, porque Jesus Cristo disse que vinha a fazer da sua casa uma casa de oração. Vamos repetir, falar, mas o mais importante não é só demandar ensino, o mais importante não é só aprender como os discípulos faziam, mas colocar em prática. E enquanto não colocarmos em prática, a nossa vida não sofrerá mudanças. Que Deus nos ajude a viver como Ele viveu, uma vida de oração. A Ele toda a honra e toda a glória, através de Jesus Cristo.